Segunda parte do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Item 18, da tolerância, mesmo ferido, do livro Ideias e Ilustrações de Hilário Silva, por André Luiz. O rapaz fora rudemente esbofeteado num baile. Em sua consciência não sentia culpa alguma. Nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurrara seu rosto. Covarde, covarde, haviam dito os circunstantes. Ele, porém, limpando a face sanguinolenta, compreendeu que, desarmado, não seria prudente medir forças. Jurara, porém, vingar-se. E agora, munido de um revólver, aguardava a ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo sua alma sombria, instou muito e conduziu-o a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ouviu preces e pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da sessão, porém, um amigo espiritual, pela mão de um dos médios presentes, escreveu pela página sobre o perdão, na qual surgiam afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu pensando. Na manhã seguinte, topou face a face o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana se repetiu o reencontro e por 7 vezes freou-se prudentemente. Dia depois, porém, retornando ao trabalho, encontra o enterro e descobre-se. Só então vem a saber que o grande esmurrador, aquele que o ferira, morrera na véspera picado por um escorpião. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Item 68 do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Há sempre um tempo de mudanças, de paz, de perdão, um tempo em que nenhuma das apreensões das aflições de agora prevalecerão. Há sempre um tempo de fruto bom, de vento suave, de sol quente. As sementes desse tempo já estão germinando dentro de você. Desde já, pela crença, boa vontade e esforço, comece a viver nesse novo tempo, buscando a calma, esquecendo as ofensas, deixando de lado o egoísmo, mostrando sorriso, sinceridade, apertando a mão com prazer e calando a crítica destrutiva. O tempo de amanhã, o tempo das mudanças e da nova situação está começando agora. Item 77. Perdoa e serve, do livro Espírito da Verdade, capítulo 8, item 13, mei. Tiveste hoje o motivo de reclamar, no entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou, renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscarão em vão esconder o suco das próprias chagas. Aquele te furtou roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocada tão alto que não teme oprimir-te, para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância e esquecendo toda ofensa, recomeçando a servir ao lado dos teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Item 102, a reivindicação, do livro Espírito da Verdade, capítulo 10, item 17, Hilário Silva. Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso conversou, estudou, argumentou. Concluiu por fim que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira pela atenção e carinho
com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial, minudenciando a reivindicação, e ficou aguardando a resposta. Correram dias, meses, semanas. Nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a expobrar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera à carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o asperamente a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida, severa. Nada valia ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, o profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado, dentro do envelope subscritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Item 88 de Tocaia, do livro Espírito da Verdade, capítulo 10, item 3, Hilário Silva. Luiz Borges, denotado tarefeiro da causa espírita em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas, assovios e exclamações, pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com o que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi casual, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abrindo o volume chamuscado, e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então aproximou-se dele e disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão, que o havia prejudicado num processo de herança, e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre.